Não, posição dele. Vamos ver que está chegando alguém. Já foi aí. Ok? Pessoal, boa tarde. Estamos então iniciando mais um estudo. Estamos hoje no capítulo 5 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A segunda parte trata dos exemplos, ou seja, os espíritos que já desencarnados trazem para nós, contam para nós como estava no mundo espiritual. Eu desmarquei. 92, 93. Então, a gente precisa entender, para a gente compreender realmente. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. E Kardec, para quem quer depois conseguir mais informações, eu vou dizer, desculpe, você que está em casa, se tiver alguma dúvida, nós temos alguém aqui que está acompanhando, pode digitar as suas perguntas, que a gente responde durante o estudo, ok? Então, mais informações vocês encontrarão na questão 943 e seguintes do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o desgosto pela vida, o suicídio. Então é um complemento e é muito sério. Então nós podemos dizer, antes da gente entrar na história de como estão esses espíritos que se suicidaram, fazer um breve relato sobre o suicídio, né? Então, o suicídio, a primeira coisa muito interessante diz aqui, na 944, por exemplo: o homem tem direito a dispor de sua própria vida? Os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então o que é isso? Voluntário é quando nós exercemos a nossa vontade. Eu vou. Mas aí pergunta-se depois, mas na questão seguinte, mas todo suicídio não é voluntário? Aí tem uma brecha que diz: o louco que se mata não sabe o que faz, ou seja, aquele que está fora do seu total. E nos suicídios, da sua razão, podemos dizer. E no suicídio, nós podemos dizer que nenhum é igual ao outro. Por quê? Porque tem atenuantes e agravantes. O que leva àquela situação, entendeu? Pode agravar. Por exemplo, se for por um motivo fútil, brincou com a namorada, brincou com a mulher trai, vai lá e suicida. Perdeu dinheiro, tudo. Tem um agravante, que a pessoa tem condições, tem discernimento e procura ir pelo lado que ele acha que vai resolver, matando o corpo. Então, esse aí é um agravante. Mas a pessoa que está sob efeito de remédios, uma depressão profunda, e que vai levando, vai perdendo o sentido, tudo aí, toma um remédio errado, às vezes, o que acontece? Pode ser uma atenuante, tem agravante e atenuante. Então, o que aqui a doutrina fala com bastante vigor é o suicídio voluntário, que é uma transgressão da lei divina. Transgressão, porque quem dispõe da vida é Deus. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque cada um de nós, eu já digo sempre, vocês estão cansados de ouvir, mas é bom lembrar, nós antes, no período pré-reencarnatório, nós vamos ter uma carga de vitalidade orgânica que vai nos acompanhar, que a gente vai sempre repondo, cuidando durante toda a vida. Se essa carga é para 90, você usando com 30, você se suicida voluntariamente ou indiretamente, nós vamos daqui a pouco também. O que é o suicídio indireto? É aquele que Kardec vai dizer lá, as decepções do mundo. O que são as decepções? Que a pessoa mergulha nos vícios, na bebida, na droga, e vai deteriorando o seu corpo.
Não só isso, com todo tipo de vício que vai debilitando o nosso corpo, é algo que vai acontecendo devagarzinho, que vai depauperando o corpo e vai devagarzinho abreviar o desencarne. Aí nós temos um exemplo muito claro de André Luiz, que ele assustou quando ele estava no umbral, que eles ouviam falar, esse aí é suicida, suicida. E ele era um médico, tudo, ele não tinha essa noção ainda, mas ele tinha o conhecimento que ele era um médico e ele abusava da bebida, da comida e da vida desregrada. Então, aí que compreendeu que realmente a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, do nosso bem-estar físico e mental. Então, aí Kardec quando diz das paixões, né? O homem, quando ele é vítima do abuso das paixões, nós falamos das paixões um dia desse aqui, não sei se foi nas palestras, se foi aqui no estudo, falamos aqui das paixões. Paixão em si, controlada, não tem problema. Quando é desenfreada, é um carro sem freio, morro abaixo, que ninguém segura, né? Então, a pessoa que bebe, por exemplo, ela tem noção que vai estar abreviando a sua vida. Por mais ignorante que seja, né? A bebida vai corroer o fígado, o pâncreas, em outra situação, o cigarro vai criar câncer não só no pulmão, mas em muitos outros órgãos decorrentes do fumo, as drogas, tudo isso aí vai acontecendo. Então, é o chamado suicídio indireto, a gente entender. O voluntário é aquele que você toma um veneno, entra debaixo de um carro e dá um tiro na cabeça e acontece. E acontece, eu tenho amigos, conhecidos, aqui no centro nós tivemos situações de suicídio, que são coisas tristes, né, que a gente precisa sempre ter um carinho muito especial por quem praticou isso. Não devemos, em situação nenhuma, apontar o dedo e condenar. A gente precisa ser fraterno. Esses espíritos precisam de luz, de ajuda espiritual. Isso que a gente precisa fazer. Normalmente, sem julgamentos. Por que nós não precisamos julgar? Porque a lei divina é clara. A cada um segundo as suas obras. É o livre-arbítrio. Agora, onde que entra a misericórdia? Exatamente. Lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos fala da misericórdia. Da misericórdia que nós devemos ter para aqueles que estão em sofrimento. Então é isso que é o interessante, que nos faz espiritualizados. Então a grande coisa que vai acontecer para eliminar o suicídio da face da terra, podemos dizer assim, é a espiritualização. Porque é a materialização, a materialidade que leva as pessoas a achar a vida não tem nada, vamos embora, isso aqui não vai acontecer nada, acabou. Então esse sentimento, essa dúvida da existência futura, aliada com essas ideias materialistas, são os maiores provocadores do suicídio. Isso não tenha dúvida. Então, quando nós conscientizarmos, e cada um de nós que já sabe isso, um pouquinho que nós sabemos, nós devemos ser influenciadores no meio que vivemos, no trabalho, na família, observando situações. As pessoas muito tímidas no trabalho, muito arraigadas, muito mal-humoradas, estão passando por problemas. E às vezes, no nosso orgulho, nós achamos que a pessoa chata, isola, mas às vezes aquela pessoa precisamos ouvir também, sentir, ver o que a gente pode fazer, ajudar, dar um clarão, riscar um fósforo na escuridão. É um trabalho bom da gente fazer, sem forçar nada, dizendo, olha, procura ajuda, faz isso, estender a mão. E a gente sempre, quando a gente quer ajudar, sempre nós somos intuídos, pode ter certeza disso. Quando a gente está bem, está com vontade mesmo de ajudar, que é uma coisa sincera,
a influenciação positiva vem e nos ajuda a tomar decisões boas, né? Então, o que seria a espiritualização da sociedade, do mundo, podemos dizer? Primeiro, que as pessoas se conscientizem que o homem, a pessoa, não é só o corpo físico. A verdadeira essência está no mundo espiritual, são os espíritos ligados a um corpo físico por necessidade evolutiva. Se não fosse necessidade, quando nós já estivermos num mundo muito felizes mesmo, o corpo não tem necessidade mais, são centelhas, é só o espírito. Outra coisa, e esse espírito é criado por Deus, que criou a todos com os mesmos direitos, todos. Nós passamos entrando no reino nominal, simples e ignorante. Todos nós vamos ter as mesmas oportunidades, mas a decisão é nossa. É aí que vem o livre-arbítrio. Então, quando entramos no reino nominal, o que nós adquirimos? O livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a conscientização de que o que plantamos, colhemos. Isso aí, né? Temos essa capacidade. Então, quando sofremos, o que é isso? São o resultado de escolhas negativas que fizemos nesta ou em outras existências. Ponto passivo. Então, isso aí não é... Você vai estar pagando. Quando você fala com uma pessoa que está sofrendo e fala que está pagando, é falta de caridade. Porque nós também estamos pagando alguma coisa, quitando, não é pagando, quitando débito. O que nós precisamos fazer? Se a pessoa está no sofrimento, está angustiada, nós precisamos, se não podemos ajudar-nos fisicamente, espiritualmente, vamos mandar luz, energia boa. Isso que é importante a gente fazer, para a gente entender. E a vida, a reencarnação, qual é o objetivo? Não é evolução? Não é oportunidade de crescimento espiritual? Quanta coisa, gente, eu falo por mim, a minha ignorância ainda, total, mas quanta coisa eu já consegui. O que eu tenho é mínimo, mas para mim é muito. Eu sei que é mínimo, precisa muita coisa ainda, mas essa pequena vitória que eu tenho, eu acho fantástica. Eu sei que não vai dar tempo de tudo, é um fato, porque é muita coisa, mas essa conscientização é muito bom. É isso que vai nos dar um automatismo, e esse automatismo de não prejudicar quem quer que seja, ele vai brotar naturalmente em nós. Você vai fazer um negócio, você vai, poxa, isso aí, né? Se fosse comigo, eu gostaria? É isso aí. Isso que eu estou falando para você, se fosse para mim, eu gostaria? É isso que a gente tem que falar. Pois não? Então, acho que eu não sei tirar mais. Pode tirar se quiser. Então, eu faz 3 anos que eu estou aqui, e eu tenho 78 anos. Então, eu tive a graça de vir aqui, aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Eu, puxa, com 78 anos, tanta coisa, né? Aí, vendo o Evangelho, eu vi lá os trabalhadores de última hora. Exatamente. Falei, então, eu sou uma trabalhadora de última hora. Que tem direito ao salário. E tem direito ao salário, tem que fazer bem feito para receber o salário. Exatamente. Aí eu fiquei tranquilo. Então agora estou indo, mas indo mais devagar. Mas é isso aí, gente. Como diz a música da Missata, né? Eu vou devagar porque eu já tive pressa. Né? Isso. Então, mas agora o devagar é melhor, que se assimila mais. Então, agora o que foi que vai precisar ser acertado, vamos acertar. Agora você não vai ficar carregando essa culpa até o resto da vida e esquecer de viver. Isso não pode, né? Então, gente, o tempo na Terra é uma bênção. Todo mundo tem que entender a vida como uma bênção que nós tivemos. Porque nós vamos ver aqui, que eu falei há pouco, de pessoas, de um espírito que nós vamos ver lá na frente, lá no capítulo 8, que ficou 3 séculos e meio sofrendo em expiação no mundo dos espíritos, porque ele foi terrível,
até que teve a oportunidade de voltar. Então, nós aqui, quanto tempo esperamos? Ninguém sabe. E tivemos a oportunidade. Então, é essa oportunidade que é legal, é isso que é bom para a gente. Então, buscar o suicídio, pessoal, para a solução de qualquer que seja a crise, é o meio mais equivocado que existe. Mais equivocado. Não vai resolver seu problema, em hipótese alguma. Vai trazer mais transtorno, mais perturbação espiritual e, consequência, mais sofrimento espiritual. Procurem ajuda, você que está em casa, está passando por momentos difíceis, situações de perdas financeiras, amorosas, afetivas e de pessoas amadas. Não desanime. Não desanime. Pense, agradeça a Deus, agradeça a tudo que está ocorrendo, por mais dificultosa que seja a sua vida, agradeça, porque a gratidão é a estrada que vai chegar no amor, que as coisas vão devagarzinho se acertando. Tudo passa, não podemos jamais esquecer, tudo. É isso que a gente tem que estar sempre em frente. A tristeza, a angústia vai passar, mas não fique de braços cruzados. Procure Deus nas pequenas coisas, nos pequenos momentos de gratidão que você tem. Agradecer pela sua vida. Está ruim? Tá, mas você está respirando, você está andando, você está enxergando. Não está? Não é já alguma coisa muito importante? Pense nisso. Então, gente, também é um caso muito interessante a gente falar que muitos suicidas são renitentes de outras vidas. Por quê? Você já veio falar em atavismo? Atavismo são situações que ficam marcadas no nosso espírito, pode ser de outras vidas, pode ser dessas, que já aconteceu e está marcado em nosso perispírito, o atavismo. E a pessoa já se suicidou tantas vezes e vem. E em certo momento da vida, principalmente na adolescência, desperta-se as reminiscências do passado e torna-se forte e a pessoa fraqueja. É aquela história, vocês lembram que eu já contei aqui do Chico, do menino que tinha sem braço, sem perna, era mudo e surdo, e a mãe dizendo que ele estava com um problema na perna. Emmanuel fala para o Chico: Chico, esse espírito aí, meu filho, nas últimas 10 encarnações, suicidou 10 vezes, e se não tiver isso aqui, a misericórdia agora é tirar o movimento da perna dele, porque senão ele vai suicidar de novo. É o atavismo que vem, que a pessoa não consegue se libertar. Então, diga. Agora há pouco, suicidou o rapaz até do local onde ele trabalha. Aqui em Pouso Alegre? Aqui é lá na... Sei. Lá onde ele trabalha. Agora de manhã. Menos de 50 anos de idade. O rapaz com o filho da adolescente, separado da primeira esposa. A gente estava comentando lá, chegou um cliente lá, aí o Martinho comentou com esse cliente, né, conhecia ele e tal. Ele falou: olha, eu conhecia ele sim e tal, assim, assado, e ele já havia tentado suicídio pelo menos 5 vezes, 5 ou 6 vezes antes dessa última tentativa que... Então, agora, esses são os seus galos. Pouso Alegre tem um índice de suicídio muito grande, enorme, e o Pantano então é um campeão. Pantano é campeão de suicídio, algo, aí a gente fala de atavismo, essas coisas, é impressionante. O Pantano é campeão. E essas pessoas às vezes que são daqui, mas tem às vezes laços lá no Pantano também, ninguém sabe. Nós sabemos por que acontece isso. Então, a pessoa não dá sinais. Se já tentou uma, duas, precisa alguém ajudar, tentar pelo menos ajudar. Mas
exerceu o livre-arbítrio. Esse aí é um suicídio voluntário. Escolheu estar fugindo da vida, achando que está muito ruim. Então, é isso aí, gente. Então, a necessidade de espiritualização da sociedade é fundamental. Então, todas as religiões batalham, tem que ter grupo de apoio, tem que acertar, porque é muito sério. Então, vamos à história, no capítulo 5, o suicida da Samaritana. A título de conhecimento, o que é Samaritana? Samaritana é o tipo de uma grande loja, praticamente, que foi criada em Paris, no século XIX. Lá tinha tudo. Tinha loja, tinha shopping. É um shopping antigo, tinha tudo lá. Então, Samaritana, eu achei muito interessante saber isso aqui. Isso aqui eu fui pesquisar, porque não tem. Aqui fala lá. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana. O que será esse estabelecimento? É exato isso. Então, hoje, já foi feito em Paris, já foi reinaugurado, parece que tem 2.000 lojas lá, uma coisa fantástica essa Samaritana. Então, para a gente entender, então chegou lá, era um estabelecimento, tinha de tudo lá, tinha banheiro, loja, de tudo. Então ele chega lá é o seguinte, em Paris, e mandou preparar um banho, quer dizer, tinha um banheiro, tinha lugar, podia ter que ter hotel lá dentro, sabemos, isso aí. O garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver se estava indisposto. E foi então testemunho de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha, e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. Então, navalha. Ali, o corte de navalha é o corte mais difícil de cicatrizar. Porque a faca, o gume é maior, a navalha é o fio da navalha, né? Então, esse homem foi invocado 6 dias depois da sua morte. Olha, beleza, Kardec, eu falo para você, ele fazendo, suicidou, vamos ver se a gente consegue chamar para ver o que ele vai falar que está acontecendo com ele. Tudo bem. Foi feita a evocação, o guia do médico falou, espere, ele está ali. Aí, onde estás agora? Perguntaram para esse espírito. Eu não sei, dizei-me onde estou. Aí, eu vou te falar, ele foi chamado numa mesa, como a médium estava aqui, a Marina sabe, né? Chega um espírito aqui, onde eu estou? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então ele fala, responde, estás numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. Dizei-me se é vivo. Resposta, dizei-me se vivo. Ele está perguntando. Eu sufoco no caixão. 6 dias ele estava preso no caixão ainda, sufocando. 6 dias depois de morto. Aí vem a explicação. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corpórea. É o corpo, é o nome bonito do corpo em decomposição. Está tudo ali. Os insetos fazendo a sua parte. As ideias terrestres ainda estão vivazes. Ele não se crê morto. Mesmo tendo suicidado. Porque está vendo tudo ali e acha que não deu certo. Deu certo. Vou tentar outra vez. Quem vos empenhou de vir até nós? Perguntou a ele. Resposta, senti-me aliviado. Alguém, ele não sabe quem levou, mas foi o guia do médico que deu essa oportunidade para ele ir lá. Agora isso aqui é importante. Que motivo vos levou a suicidar-se? Eu estou morto? Ele pergunta. Não, eu habito meu corpo ainda. Não sabeis o quanto sofro.
eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar. Ele quer que alguém mate, ele está sentindo vivo. Tem alguém para me matar, para me tirar desse sufoco? É o que está dizendo. Olha para vocês verem como é importante. Por que não deixaste nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Porque ninguém sabia o nome dele, não tinha documento nenhum. Ele chegou, hoje no hotel tem que ter identidade, tem que tudo lá não, banho, tal, e aconteceu. Eu estou abandonado, ele responde. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Essa é a definição perfeita do suicídio. Fugir do sofrimento para encontrar a tortura. Isso aqui é a definição do suicídio, podemos dizer. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Ele não quer dar um nome. Sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Olha, alguma coisa familiar deve ter tido isso aí, né? A gente não sabe. Que quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão e vosso domicílio? Não. A tudo isso não. Tinhais uma família, uma mulher e filhos? Resposta: estava abandonado, nenhum ser me amava. Que fizeste para não ser amado por ninguém? Quantos são como eu? Um homem, olha aqui, olha essa aí, um homem pode estar abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. Vamos olhar para a família nossa? Vamos analisar? Não só a família, mãe, pai, filho, mas a família, filho, sobrinho. Esse caso da minha sobrinha, né? Aconteceu tudo isso aí, será? E aí? São essas questões que eu acho bonito da doutrina espírita, que nos levam a pensar. Essas pequenas coisas, né? Que está acontecendo lá, está acontecendo aqui também, né? Que mexe conosco e precisa mexer conosco. Existe uma característica da pessoa mesmo. A família pode até amar, mas aquela pessoa é tão deprimida, é tão para baixo, que ele não se sente amado de maneira nenhuma. Acontece. Sim, isso pode ser da cabeça também, né? Ela Ela não tem a atenção que ela gostaria de ter. Tem sentimento interno daquela criatura. Mas aí que entra um outro fator que a doutrina nos ajuda muito mesmo. Porque esses seres assim, nesse caso, que são diferentes da família, os párias, podemos dizer, os ditos ovelhas negras, Jesus diz que quem são não precisa de médico. São esses que precisam de mais vibração de luz para tentar essa energia que você manda para ir amansando essas pessoas devagarzinho. Se for uma pessoa irritada, que dá coice e tudo, é a hora da gente refluir e não revidar. E sempre mandando energia boa devagarzinho. É a melhor. Aí a caridade, nós estamos exercendo a verdadeira caridade. Porque às vezes nós temos um irmão bruto, sem educação e tal, mas esse que está precisando de ajuda. Por quê? Primeiro, é um ignorante em matéria espiritual. Pode ser um sábio na parte, um engenheiro, tudo na profissão pode ser um sapientíssimo, mas na parte espiritual é ignorante. A gente vê muito isso na psicologia infantil, né? Criança que dá muito trabalho para os pais, para chamar a atenção dos pais para ele. Isso acontece muito isso aí, muito. Então, essa filosofia espírita é muito interessante. Por quê? Porque ela mexe conosco, e é isso que tem que ser mesmo, tem que mexer conosco. Porque não adianta nada, isso aqui é bom para você, viu, Lisandra? É bom para você, Margarete, é bom para você. Pô, é bem para mim. A Bem está lá sentada assim. Então, é aquela história, né? Essa pessoa precisava ouvir essa palestra, né? Tinha que estar aqui para ouvir. Mas não é assim, gente. É o orgulho nosso de a gente achar que nós somos perfeitos.
Só os outros que têm que melhorar, né? Que nós não precisamos melhorar, né? Então essa situação pós-morte que a gente está estudando é muito importante para a gente nos situarmos. Que jeito que vamos estar lá? Porque que vai ocorrer, vai. Não sabemos quando e nem como. Espero que não seja suicídio, se Deus quiser. Mas ninguém nos livra de sermos vitimados por um tiro acidental ou não, um atropelamento brusco, uma morte abrupta. Por isso essa preparação é muito interessante. Seguindo o 11 agora. No momento de concretizar vosso suicídio, não sentiste nenhuma hesitação? Muito importante. Eu tinha sede da morte e esperava o repouso. Esperava o repouso. Ele achava que aquilo ali acabou isso aqui. E a vida estaria no paraíso. Que desilusão. Que Acabar com os desilusão. sofrimentos, né? Que desilusão, gente. Olha para vocês verem. Que desilusão. A pergunta 12 é capciosa também. Como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Aí que não acreditava mais nele. Estava sem esperança. O futuro é a esperança. Se não tem esperança, é aí. As pessoas que se suicidam não estão enxergando Deus na vida, não estão enxergando Deus em nada, nem na natureza, nem em nada, na diversidade que nós somos, tudo. Então ele acha que a pessoa que se sofre, acha que ele é o maior sofredor do mundo. E tem mães abnegadas que estão cuidando de um filho aí, 20 anos, numa cama, tocando fralda, lavando, sem reclamar, dando tudo para o filho. Eu conheci pessoas desse jeito, 10, 20 anos ali, sem reclamar. Mãe. E aí? Como é que fica? A caminhada nossa, gente, é para evoluirmos, é a prioridade de sermos há pouco. A vida de encarnado é oportunidade para a evolução, não tem dúvida disso. O que é evoluir? É tirar as asperezas do nosso espírito, é óbvio. Não tem experiência? Tem, todos temos. Se não tivéssemos nada, não estaríamos aqui. Tem que pensar assim, né? Então, gente, vamos ver. 13. Que reflexões tiveste no momento em que sentiste a vida extinguir de vós? Aquele instante que passou e foi. Eu não refleti, eu senti. Eu não pensou em nada, sentiu que estava se esvaindo, só isso. Mas a minha vida não está extinta. Não está extinta. É isso aí, a gente tem que pensar. Pode desligar, Maria. Minha vida não está extinta. Tomada, Maria. Minha alma está ligada ao meu corpo. Ele sabia, então ele estava sentindo que não era só o corpo, então. Que tinha alma. Sinto os vermes que me roem. Nossa. Sinto os vermes que me roem. Que sentimentos tivesse no momento em que a morte se completou? Ela o está? Para ele não completou ainda. Ele estava preso. 15. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Olha só, menos doloroso do que depois. Porque ele achou que saiu da vida e ia estar tudo bem. Mas aí o sofrimento foi muito maior do que aquele de passar a navalha no pescoço. Só o corpo sofreu e continua sofrendo. Aí é feita uma pergunta ao espírito de São Luís, que São Luís é o espírito que ajudava Kardec na codificação e que ajudava a trazer também esses espíritos para trazer as suas experiências para a codificação.
Então, essa pergunta é feita ao Espírito de São Luís. Quem entende o Espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O Espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor. Então continuou a dor do mesmo jeito. Piorou, né? Piorou. Então, gente, isso aí é fundamental para a gente entender. E aqui, assim, parece que o caso dele é uma depressão, né? Oi? O caso dele aqui parece ser uma depressão, né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Tudo leva a crer, né? Pode ser. Seguindo, este estado é sempre uma consequência do suicídio? Isso aí São Luís está te respondendo agora. Sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida a quebra inteiramente. Quer dizer, enquanto ele não se desligar mesmo, entender, ele vai sofrer, vai ficar grudado nos ossos lá, sofrendo. Eu não sei quanto tempo dura uma decomposição, naturalmente, um ano, que começa praticamente em 24 horas depois, né? 48. Até se Tem uns decompor. 3 anos, né? Eles falam uns 3 anos para desenterrar a pessoa. Então, mas eu acho que Nunca tá 2. a carne, eu acho que mais rápido deve ser a carne, né? Que vai se decompondo, depois fica os ossos, mas demora mais. Os ossos demoram muito. Muito. Quando ele enterrou meu avô, já tinha uns 40 anos mais. Ainda tinha E a ossos. minha avó foi enterrada e foi preciso tirar os ossos dela para voltar. E tinha formato de fêmur. Isso, tem ainda. Verdade. Ossos e cabelo, mas os ossos estavam inteiros, eles não estavam dissolvidos. Agora a pergunta 18 é muito interessante. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independentemente da vontade e que abrevia a duração natural da vida? Isso é muito importante. Não. Que entender do suicídio? O espírito não é culpado senão de suas obras. Então, tem nada a ver com a morte súbita. A morte súbita vai depender, que nós já estudamos aqui, da espiritualização da pessoa. Quanto mais espiritualizado, mais rápido é o período de perturbação. Mais rápido. Ele pode sentir também isso que o suicida está? Pode sim. Se for apegado à matéria, tudo isso aí pode acontecer. Mas o suicida é automático e até ele acordar para a vida, ou seja, vai muito tempo ainda. O suicida voluntário, aquele que eu vou matar, vou me matar, é o autocídio, né, podemos dizer. Esse preso à carne que o suicida ele fica, será que é pelo menos os anos que ele tinha ainda para estar encarnado? Varia muito isso aí, nem sempre, porque aí, esse preso à carne, porque ele vai para o mundo, se ele sair, independente disso, ele vai para o umbral. Sim. E lá vai ter a expiação, continua a expiação do mesmo jeito. Os laços não estão ligados mais ao corpo ali, já se romperam. Mas a culpa dele, assimilada, Faz ele ficar... está ele no Vale dos Suicidas, em lugares tenebrosos ainda, com companhias, com perseguições, de inimigos. O sofrimento, a expiação continua no mundo espiritual até o momento da conscientização, que ele, através das vibrações dos que ficaram, mandando luz, ele devagarzinho conseguir cair a ficha e se arrepender e pedir ajuda. Aí começa realmente a sua preparação para o próximo reencarne. Aí vai passar toda uma história, vai ter uma expiação longa no mundo espiritual. Então esse período do umbral que a gente fala é um período de expiação também, muito para que as pessoas, os espíritos, acordem e se preparem melhor para as próximas encarnações. Senão, não adianta nada. Senão complica, né? Aí que a gente tem que entender sempre isso aí. A gente tem que pôr na cabeça isso.
Senão, vai... Ele passa por uma escola, né? Escola. Vai aprendendo. Isso, a escola é depois do sofrimento. Porque ele vai sofrer até a escola é depois da conscientização. É depois que ele vai pedir ajuda, que vai curar as feridas, por exemplo, da lesão perispiritual, vai melhorar um pouquinho. E essa lesão normalmente vai voltar no corpo na próxima encarnação, como meio de resgate, né? Vai ter que vir. Então, a pessoa que se suicidou, há casos que muitos que vêm com síndrome de Down foram espíritos que suicidaram, deram tiro na cabeça, pularam. Não todos, é um caso que vem como resgate. E assim sucessivamente. Sem pôr na cabeça que é castigo de Deus. Não existe isso. São decorrências nossas mesmo, né? Nesse caso aqui, desse suicídio, que ele foi evocado e veio, e ele estava sendo conversado, falado, então talvez ele tivesse uma chance mais rápida. Não, ele veio como exemplo. Como exemplo? Ele não conscientizou. Ele não teve assim 6 dias privilégio, só, né? Ele não vai ter privilégio enquanto ele não se conscientizar e passar por esse período. Então, que ele ainda está no período de perturbação. Pergunta. O autista também se enquadraria como espírito suicida? Olha, eu não acredito como o autista. Eu não acredito que o autista seja um tendência suicida. Eu acho que são espíritos que não queriam se reencarnar, que já estão numa situação que veio por necessidade, às vezes por prova, por expiação, mas foram renitentes, são inteligentes, espíritos muito inteligentes ainda, que precisam de carinho, ou a família, por exemplo, é muito importante hoje para a criança autista, para compreender, para melhorar o ambiente espiritual do lar, tudo isso ajuda, para que devagarzinho a tendência do autista, ele possa se desabrochar também e devagarzinho evoluir, e em muitos casos temos melhoras muito significativas. Eu não tenho como dizer que todos podem ser suicidas, não acredito. Pode existir alguns, poderão já passaram por outras situações, mas eu acredito muito que os autistas são espíritos que vêm, assim, muito inteligentes, normalmente procuram adiar a encarnação. Então, o João Sérgio, ele está perguntando se tem sugestão de alguma obra sobre esse tema. Sobre Acredito que o tema autista com suicídio, será isso? Pede para ele explicar melhor a pergunta. O João que fez a pergunta aí, João Sérgio, obras, tem várias obras boas. Se você colocar no Google, por exemplo, obras sobre autismo, tem muita coisa boa para entender, tem muita coisa boa sobre suicídio. Então eu acho uma sugestão que de tema sobre o suicídio e a reencarnação. Se você tiver uma pesquisa boa para você fazer, coloca no Google Espiritismo e Autismo, que vai te dar uma abrangência melhor, ok? Vamos seguindo. Aí vem a explicação da morte acidental, da morte súbita. Essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco, e sobretudo naquelas que durante a sua vida não elevaram sua alma acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se é um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, pergunta-se se dorme, ele responde quase sempre não. E a sua resposta é lógica. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, em nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência da sua liberdade moral, não pensa dormir, e com efeito não dorme, na percepção vulgar da palavra. Por isso ele responde, não até que esteja familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele,
não está morto. E o que diz até o momento em que adquire a tuição do seu novo estado. Quer dizer, à medida que vai evoluindo, ele vai tendo outro tipo de visão. Então, essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito numa certa ansiedade. Nesse exemplo acima, da samaritana, era um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem se não fosse abreviada. Aí a pergunta que você fez, né? Sim, o tempo, né? O tempo, né? Que fica Isso. Esse estado é frequente entre suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, é o que eu disse há pouco. Cada caso é um caso. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Então, gente, tudo tem atenuante ou agravante. É a justiça divina. Perfeito. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequente naqueles que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Em princípio, não há falta impune, não há regra uniforme absoluta nos meios de punição. Essa punição é própria nossa, não é Deus que pune, nós nos punimos quando ferimos a lei de Deus. Então, gente, aqui, só para a gente ter uma noção que nós falamos aqui, você lembra deles falar aqui que ele sente um turbilhão no corpo? Completamente imerso, ele pode chamar um turbilhão de matéria corporal, que eu disse para vocês, se já está preparado do corpo. Por que esse turbilhão? Então são as sensações do corpo físico que permanecem ainda na alma desencarnada. Por quê? Está ligado ainda. Por quê? Porque o espírito se vê ligado ao corpo que pereceu. Ele não conforma, ele ter morrido e o corpo está ali, está sentindo o corpo. Então ele fica em dúvida. Então, e vai experimentando as sensações que a carne automaticamente está sofrendo, que é a decomposição, apodrecimento, com toda a dor e angústia. Só isso aí, gente, já deveria ser um choque para que a gente possa preocupar um pouquinho com a nossa espiritualização. E não é só o suicida que tem essa sensação. As mortes súbitas, as mortes das pessoas mais apegadas à matéria, também, nós vemos agora, tem também esse tipo de sensação, pode ocorrer também. E a gente vê muito nas vias mediúnicas esses espíritos sofredores que vêm da comunicação. Até hoje sabemos isso aqui. E hoje, com certeza, muitos, pela compaixão divina, foram trazidos aqui para ouvirem que eles podem e devem sim pedir ajuda, mas ajuda com o coração, com sentimento, para que possam ser ajudados e serão ajudados. Então, esses nossos irmãozinhos que aqui também estão participando conosco aqui, que foram trazidos pelos guias, né? Deles, dos nossos também, para que eles se conscientizem. Isso aqui é experiência para eles também, gente. Aqueles que têm dificuldade de ouvir estão vindo por aqui. Quem sabe esse irmãozinho que foi suicidou hoje também. Pense, né? Lá que você contou. Quem sabe, cara, ele chega aqui e possa sentir alguma coisa que vá acalmá-lo, possa ser ajudado. É isso que a gente pede. Eu acho também importante, quanto a pessoa, este indivíduo, esta pessoa que tem tendência suicida, procurar um atendimento fraterno num centro espírita. Que coisa, de dizer ali o que está se passando. É muito importante o atendimento, o acolhimento fraterno, né? Todas as casas espíritas têm, todas. São pessoas capacitadas, que sabem ouvir, sabem aconselhar, com toda a discrição possível. Procure ajuda, gente. Procure ajuda, vale a pena. Agora, um segundo caso que nós vamos ver é o pai e o conscrito. Você sabe o que é conscrito, gente?
São aqueles que são convocados para lutar na guerra. Na guerra. São, como é que fala quando convocação mesmo, alistamento, para lutar, conscrito. Então, são esses. Então, esse é um caso muito interessante, que nós vamos ver. Então, em 1854, teve uma guerra com a Itália. E um negociante de Paris, né, pai de família, pessoa boa, gozando de boa saúde e tudo, tinha um filho que foi sorteado para o serviço militar, inscrito. E ele, achando-se, por sua posição, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de suicidar-se. Por quê? Porque se ele suicidar, na cabeça dele, eu vou me suicidar, e aí meu filho vai ser um arrimo de família. E aí ele não vai para a guerra. Eu morro, ele vai para a guerra. E ele não vai para a guerra. E aí, gente, como é que fica essa história? Aí ele se suicidou, né? E foi evocado um ano depois, a pedido de uma pessoa que tinha conhecido ele, uma pessoa boa. Aí é feito a São Luís, que é o mentor de Kardec, da codificação, pergunta: quereis me dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar, esse negociante? Sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. Então, passa-se a palavra para o Espírito. Evocação. Ele responde: obrigado, eu sofro muito, mas é justo, entretanto, ele me perdoará. Ele está dizendo que o sofrimento dele é justo, e ele tem confiança que vai ser perdoado, é um fato. Aí vem São Luís explicando que o Espírito escreve com grande dificuldade. Quer dizer, nós vamos entender que isso aí é uma psicografia, a pergunta e resposta psicográfica. O Espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas é justo, ele se detém. Tenta em vão escrever e não faz, senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode escrever. Aí, nos 3 pontinhos ele diz: mas Deus é justo. Mais pergunta? Não, estou perguntando um negócio Ele para o Marcelo. perdoará, né? Aqui. Mas ele, os 3 pontinhos, ele, Deus perdoará. Aí ele pergunta para ele: preencheis a laguna que deixaste, os 3 pontinhos? Eu sou indigno. Eu sou indigno de chegar a Deus. Aí vem a pergunta, outra pergunta: dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar, mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência? Muito importante. Muito importante. A minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso menos má. Perfeito. Nossa. Já tem uma consciência bem Ele melhor, sabe, né? sim, que ele já se conscientizou que aquilo que ele tirou a vida, apesar de que na cabeça dele foi para ajudar o filho, mas ele não tinha o direito de fazer isso, porque o filho é um espírito e ele é o espírito, a cada um segundo suas obras. Mas é uma pessoa que você vê que tem, né? Minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Ele tem a consciência que ele feriu a lei divina. Mesmo que a intenção dele tinha sido boa. Ele achou, na ignorância, naquele momento, Proteger o filho, eu vou me proteger o sacrificar. filho. Dou minha vida Dou minha pelo vida. filho que vai Sim. morrer na guerra. Eu prefiro morrer do que ver meu filho morrer na guerra. Aí é complicado.
É um suicídio. É a mesma coisa aquele que não quer suicidar, mas paga um cara para matar. Nossa, Luiz, eu me mata porque eu não tenho coragem de de matar. Eu dou matar. dinheiro, você me lá, você me mata, viu? Então eu entendi o seguinte, ele não foi para o exército, o filho, porque ele tinha que cuidar da mãe. Exatamente. Foi por isso que ele suicidou. Eu vou suicidar, que aí ele não pode ir, porque ele vai ser o arrimo de família. Na cabeça dele. Eu já tinha ouvido isso em algum lugar. Na cabeça dele. Ao 4. Poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Ele responde: sofro duplamente na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último corpo, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. Você sabe, quem amputa o membro tem Membro fantasma. o mesmo fantasma, né? A perna, o braço, a mão, acompanha. Dói, tem tudo isso aí. Dói? Quem sente dor é psicológico, Dor, então. Porque o espírito, no perispírito tem. Aí tem que... Oi? O corpo espiritual está ali, né? É, exatamente. Então vai ficar sempre. Tinha um senhor que fazia palestra aqui, ele vinha, o Dr. Cocai, ele não tinha a mão e ele comentava isso. Aqui ele fez umas 3 palestras aqui. Veio fazer aqui, né? Ele era juiz e ele comentava que ele sentia as sensações. As sensações, né? A vossa ação teve o vosso filho por único motivo e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Está perguntando, foi só por causa do filho ou você tem outro motivo também que levou? Só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. É a indulgência, né? Foi ação má, como ele disse lá, mas o tempo dele, o que é a punição? A reencarnação vai ser mais rápida, vai ter essa chance de voltar e vai ter de pagar até o último centavo, porque faz parte, porque ele lesionou o perispírito, lesionou, tem que recompor de novo através de uma nova encarnação. E precisa ver. Ele sabia o que ele ia fazer, ele tinha consciência. Tinha. Ele só por causa do filho, meu filho, porque eu não quero que meu filho morra na guerra. Ele sabia o que ele ia passar, mais ou menos. Sabia. Não entender assim, Aí ele não pensou assim, tinha não é certo que eu vou conhecimento fazer, mas para salvar meu filho eu prefiro fazer. É verdade. Preveste o fim dos vossos sofrimentos? Não lhe conheço o fim, mas estou seguro que esse fim existe e que me é um alívio. Não tem, ele não sabe quanto tempo. Um mal que dura para sempre. Porque o tempo no espaço é diferente do tempo da Terra. E aí? Pode ser que chegue lá, passe rápido, mas daqui vai ser 100 anos. Tem tudo disso, né? Ainda há pouco não pudeste escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-los. Isso faz parte da vossa punição? Eu poderia com grandes esforços de arrependimento. Ele ainda precisava arrepender mais para escrever Deus. Isso é uma coisa dele, né? É. Ele que acha que ele não é digno de escrever. É verdade. Aí depois, na 8, ele fala: o Espírito acabou por escrever com caracteres irregulares. Deus é muito bom. Agora, gente, São Luís vem contar para nós agora que vai esclarecer certinho essas situações. E ele agora foi o Espírito que mandou o que ele está sentindo. Agora, o fato dele ter morrido para salvar o filho, vamos ver o que é que São Luís traz para nós. Querei-vos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar. Esse Espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir ao encontro da morte. Aí, Deus, que vê o fundo dos corações, não puniu segundo as suas obras, senão segundo as suas obras. Mas é justo. Justo, é. Porque na observação fala, à primeira vista parece desculpável, né? O suicídio.
Parece porque pode ser considerado como um ato de devotamento, né? Mas não é completamente. Assim como disse o Espírito São Luís, esse homem faltou confiança em Deus, de proteção para o filho. Podia acontecer. Quem garante que o filho ia morrer? Na cabeça dele ele achou que ia morrer, mas quem podia garantir que fosse morrer? Ninguém podia garantir isso. E também, vamos supor que se ele fosse morrer, como ele não foi para a guerra, provavelmente ele vai morrer de outra De coisa. outra coisa. Exatamente a segunda parte aí. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de se cumprir. Primeiro, não estava certo que ele fosse morto na guerra, e talvez essa carreira devia se dar a oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil para o seu tentamento. Coisa bonita poderia ter sido. As explicações de São Luís são fantásticas. A intenção era boa, foi tida em conta. A intenção atenua, a atenuante aí, gente. E merece indulgência, mas não impede que o mal de ser mal. Pode abreviar, mas vai ter que evitar. Sem isso em favor do pensamento, pode ser desculpar-se todos os delitos. Eu vou matar você porque você vai matar meu filho, eu vou lá te matar. Mesma coisa. Então não existe isso aí. Uma mãe que mata o seu filho na crença que o envia direto para o céu é menos culpada porque o fez com uma boa intenção? Será que é? A pergunta. Com esse sistema justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometessem nas guerras religiosas. Mas esses homem-bombas eles fazem. Tirou da minha boca. Né? Vai morrer, vai encontrar com 70 virgens. Vai tomar leite. Mas você não tem corpo, o que você vai fazer com 70 virgens lá? Umas coisas que faltam, né? Então, resumindo, gente, isso aqui agora, nós vamos encerrar, porque vale a pena, sobre suicídio, para a gente encerrar. Se vocês quiserem marcar, isso é para marcar. Em princípio, o homem não tem direito de dispor da sua vida, porque essa lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Como tem seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre sempre as consequências. Não tem por onde. O suicídio, mais severamente punido, é aquele que se cumpre pelo desespero e tendo-se em vista livrar-se das misérias da vida. É um caso, por exemplo, das paixões, das perdas que a pessoa fala. Que é a miséria da vida. Né? Não quero viver pobre, então sendo essas misérias, ao mesmo tempo, provas e expiações. Você perdeu tudo de dinheiro. Aqui tem casos aqui de pessoas que eram ricas e tal, que deu um tiro. Não teve aquele que matou a família inteira e você matou também? Também. Porque faliu? Que sim, onde foi aí tempo atrás. Então, subtrair-se das provas e expiações é recuar diante da tarefa que aceitaram, às vezes mesmo diante da missão que deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Suicídio indireto. A gula, a bebida, os vícios, tudo isso aí que é a mesma coisa. Não se pode assimilar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar seu semelhante. No Evangelho tem uma coisa muito interessante. Então, uma pessoa se afogando, a pessoa que vai lá para salvar aquele ali na hora, não é um suicídio. Não foi com intenção de morrer. Não foi, ele foi com intenção de salvar. E se ele morrer, não é considerado suicídio. Sim. É óbvio. Não, nem passou para a cabeça maior é salvar. Como ocorre muitas vezes, tem um irmão mas salvar essa o outro. morte também estava prevista. Não nesse caso, mas uma morte prematura, sim. Tá. De repente ele só abreviou a morte. Mudou o estilo da morte. Não só abreviou, ia ser naquele tempo, naquele período. Tá. Né? Mas ia ser a outra, ia ser um acidente, um atropelamento, uma coisa, e iria acontecer. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E em segundo, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar. Olha aí, gente. Ninguém morre sem chegar a hora. Se a hora deixar a terra, não chegou. Está escrito aí.
Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses dois casos do suicídio, não vamos entrar mais no capítulo 5, vocês vão ler, porque senão vai ficar todos os casos de suicídio que nós aprendemos aqui, o basicão, são condenados. Então, semana que vem nós vamos ver o capítulo 6, criminosos arrependidos. Então, gente, é isso que nós vamos ver. Vale a pena ler essas historinhas aí, gostosas, viu? Há um momento que você estiver tranquilo, que tem que ter uma musiquinha, ou no cair da tarde, está tranquilo, desligue a televisão um pouquinho, desligue, senta num lugar gostoso, lê devagarzinho, altinho, faz um bem para o espírito, bem para todos nós. Ok, gente? Pessoal, você que está em casa, é hora de você colocar a jarra com água para ser fluidificada, para que nós possamos enviar o passe espiritual, não só a você que está em casa, mas como a todos aqui. Então, Senhor Jesus, queremos agradecer a presença dos nossos amparadores espirituais, conhecidos, amigos, familiares que aqui estiveram conosco, irmãozinhos que foram trazidos aqui para ouvir um pouquinho do nosso estudo. Com certeza, queremos crer que alguns foram tocados, e com essa alegria que nós nesse instante pedimos a espiritualidade que seja depositada em nossas cabeças e na cabeças de vocês que estão nos assistindo, uma energia boa que deve adentrar todo o nosso corpo, revigorando nosso espírito e nosso corpo, que essa energia possa nos reequilibrarmos física, emocional, espiritualmente. Permita também, Senhor, a fluidificação da água que nós iremos tomar, a água que você está na sua casa também, que ela seja aquele bálsamo curador, que irá proporcionar alívio para todas as nossas dores físicas ou espirituais. Então, com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores, encerramos o nosso estudo dessa tarde e até a próxima semana, se assim Deus o permitir.